Eu tava vendo um episódio do YouTube daqueles caras, qual que é o estudante mais rico. E aí teve uma pessoa que falou do agronegócio e olha só esse tipo de curiosidade. Não tem um shopping. Exatamente. Meu bisavô veio da Itália, junto com os irmãos dele. Eles criaram a fórmula do etanol e trouxeram pro Brasil. O etanol, isso. Você não tá forçando a barra, não? Meus pais conhecem. Conhecimento? É porque meus pais descobriram o petróleo, né? Ah, e com etanol... Juntou, né? Foi uma perfuração Não. Agora. de 12 mil metros com a mão que meu pai fez. Seu pai já foi escavadeira? E foram para Ribeirão Preto. A primeira usina hidrelétrica do Brasil é de Ribeirão Preto, usina Santa Elisa, da minha família do grupo Malbisa, família Biagi. Inclusive, tem uma avenida chamada Marílio Biagi, em São Paulo, Ribeirão Preto. Tem uma praça chamada Pedro Biagi também. E a primeira loja da Coca-Cola foi a minha família que trouxe. Pô, eu vou te falar, mano, que bom carinho de decoreba, hein, mano. Olha só que interessante, né, a gente falar sobre isso, porque algumas décadas antes, isso aí não é tão verdade, tá? Isso não é uma verdade que trouxeram o etanol para o Brasil, né? Isso aí até o Maurílio Biagi Filho já fazia algo que hoje até parece uma cena de filme, quando a gente está comentando. Ele mandava descarregar álcool combustível escondido dentro da usina Santa Elisa. Então, por isso que ela comentou sobre isso. E segundo o próprio relato do Maurício, ele fala que quando o caminhão ele chegava para abastecer esses veículos da usina, ele dava uma gorjeta para o motorista para descarregar o álcool junto com a gasolina. E isso tudo antes de existir até uma estrutura oficial para o mercado do álcool. E aí que acontece até uma cena muito legal que ele comenta, que quando os representantes do governo militar, eles visitaram a usina Santa Elisa para entender o potencial desse álcool como combustível. O Maurílio até levou os generais para conhecer uma bomba clandestina instalada dentro da usina. Pois até isso aí tá registrado. E ele fala, vou mostrar uma bomba clandestina de álcool. Então, esse grupo de militar, ele visitando uma das maiores usinas do Brasil, ele encontra um empresário abastecendo veículos com o combustível que praticamente até não existia comercialmente, que era o álcool. Então, é uma das maiores mentiras repetidas na internet quando se fala que a maioria das pessoas acredita que o etanol ele nasceu em 1975, mas isso não é uma verdade, porque a verdade é que o Brasil já fazia experiências com álcool desde 1920. Então existe registro de veículo já utilizando álcool em testes bem antes do pró-álcool. Em 1931, o governo de Getúlio Vargas ele já exigia uma mistura de álcool na gasolina. Ou seja, quando o pró-álcool surgiu, a ideia já tinha mais de 40 anos de experimentos e testes. E aí, o que o pró-álcool fez não foi criar o etanol, mas ele criou um mercado, ele criou uma escala, ele criou uma estrutura e criou vários consumidores depois. E aí, o dia em que o Brasil quase quebrou por causa do petróleo, hoje muita gente não entende a gravidade da crise que aconteceu em 1970. Você administra um país e, de repente, o combustível que move toda a economia quadriplica de preço. Foi exatamente isso que aconteceu com o choque do petróleo em 1973. O Brasil ele dependia fortemente e exclusivamente do petróleo. E aí que o governo militar ele entrou em pânico por procurar alguma alternativa que seja viável. E aí pensar em nuclear, hidrelétricas, carvão, biomassa, tudo isso eles pensaram para os empresários da cana, eles começaram a pensar e frequentar Brasília e poucos tinham acesso
com a influência técnica do Maurício Biagi. E aí, apostando um patrimônio e uma ideia que podia dar errado, o próprio Maurício Biagi tem um detalhe que ele fala que hoje até parece óbvio investir em álcool, mas em 1975 ninguém sabia como iria funcionar. As montadoras não sabiam, os consumidores não sabiam, os usineiros, os bancos não sabiam como isso iria funcionar. E mesmo assim, ainda a família começou a investir milhões de dólares em destilaria. E agora, aí que está o detalhe, investiu todo o patrimônio num combustível que praticamente ninguém comprava ainda. E os Biagi estavam entre os empresários que mais acreditavam nesse projeto. E aí o primeiro carro a álcool foi um grande desastre. É um bastidor pouco conhecido porque eles tinham vários problemas. Dificuldade para ligar, problemas mecânicos, tiveram baixa confiabilidade, um consumo muito alto. E o próprio Maurício Biagi Filho, anos depois, ele resumiu a situação de uma forma que ele mesmo diz que a primeira geração era horrível, a segunda foi horrível, a terceira era ruim e a quarta começou a ficar menos ruim, ficando boa. Então imagina convencer milhões de pessoas a comprar um carro movido a etanol. E essa necessidade de redução da dependência do petróleo, ele foi tão grande que teve um incentivo e esse projeto continuou. E quando 90% dos carros do Brasil rodavam a álcool? Essa foi uma grande dúvida. Porque o dado mais impressionante foi que no auge do pró-álcool, mais de 90% dos carros novos vendidos no Brasil, eles utilizavam o álcool como combustível. Então a gente está falando de um país continental, mais de 100 milhões de habitantes nessa época e praticamente todos os carros saindo da concessionária abastecidos com um derivado de cana, do agronegócio. Nenhum outro país tinha feito nada parecido. Nem os Estados Unidos, nem Europa, nem Japão, que são países de primeiro mundo com muita evolução. E aí, como Ribeirão Preto virou o Vale do Silício da Cana? E aí existe uma razão pela qual tudo, quase grande nome do setor sucro energético, passou por Ribeirão Preto e Sertãozinho. A região, ele criou algo muito raro, um ecossistema completo, tinha quem plantava, tinha quem colhia, tinha quem financiava, tinha quem fabricava máquinas, tinha pesquisa genética, tinha quem desenvolvia motores, quem treinava profissionais, assim, tinha uma concentração absurda de conhecimento na região e aonde que ela começou a exportar tecnologia para dezenas de países produtores de cana. E isso que se tornou aí o Império da Santa Elisa. Pouca gente da nova geração entende o tamanho da Santa Elisa, porque durante muitos anos ela foi considerada uma das usinas mais admiradas aí do mundo todo, porque o Maurílio Biagi Filho, ele pegou uma operação relativamente pequena, ajudou a expandir até atingir uma moagem de aproximadamente 7 milhões de toneladas por safra. E aí tiveram delegações estrangeiras que visitavam a usina, pesquisadores vinham conhecer, governo enviava técnicos para entender ainda mais. A Santa Elisa, ela virou uma vitrine mundial e era tipo hoje, comparando como se a gente fosse visitar Tesla, né? Ou o Vale do Silício, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas teve um golpe em 1989 que quase acabou com o etanol,
porque esse capítulo mesmo, ele aconteceu no final dos anos 80, numa crise de abastecimento do álcool. Os consumidores eles começaram a encontrar dificuldades para abastecimento, e o resultado, isso foi um grande desastre, porque a desconfiança do público aumentou drasticamente, milhões de brasileiros frustrados, e o setor até levou anos para recuperar essa credibilidade. Muita gente do setor ainda acredita que aquele episódio atrasou muito o desenvolvimento do etanol aí durante uma década inteira. Então, por décadas, a Santa Elisa ela simbolizou o poder da família Biagi. E o setor começou a se globalizar. Gigantes internacionais vieram para o Brasil. Em 2009, o controle da tradicional Santa Elisa, ela deixou das mãos da família e passou para uma família francesa. E para muitos empresários da época, aquilo já simbolizava um fim da era. E aí, o curioso é que os estrangeiros não vieram para ensinar, eles vieram para aprender ainda mais, porque queriam entender como uma região do interior paulista tinha criado um sistema de produção de etanol mais eficiente do planeta. E aí pode ser o mais impressionante de tudo isso, que quando o mundo começou a falar seriamente sobre descarbonização, ESG, transição energética, o Brasil já tinha meio século de experiência aí na prática. Enquanto governos discutiam teorias, Ribeirão Preto já produzia milhões de litros e muitas universidades estavam debatendo os modelos onde as usinas já operavam aí em escala industrial. E o mais importante dessa vantagem competitiva, ela nasceu na visão de famílias como os Biagi. Não é porque inventaram o etanol, mas eles acreditaram no projeto que praticamente ninguém estava acreditando. E esse é um tipo de história que facilmente muitos entendem como trouxe o etanol para o Brasil, ou criou o etanol, mas foi um projeto muito interessante, onde eles realmente acreditaram, né? E aí tiveram todo esse renascimento. E o inacreditável dessa história foi que aquilo nasceu numa tentativa totalmente desesperada do governo de economia, da crise do petróleo, e aí se tornou uma das vantagens mais competitivas do agronegócio brasileiro. E aí isso começou dentro de usinas em Ribeirão Preto, São Paulo. E aí, como empresários, o Biagi teve na época aí, ele parecia e era considerado um maluco por acreditar. Gostou do conteúdo? Segue aqui, comente e um grande abraço do Rei.